Oi, meu nome é Carolina, eu tenho 21 anos e eu resido em Palmas já vai fazer 3 anos. Hoje eu vim comentar um pouco sobre a minha experiência com racismo e como isso me atravessa no meu dia a dia, né? É, Geralmente, por eu ser uma negra de pele clara, o racismo que acontece comigo é bem mais diferente do que acontece com pessoas de pele retinta. Então é um pouco mais leve, né? Mas com olhares ou situações um pouco mais rotineiras de racismo mais estrutural, né? Então, quando eu vou em alguma loja, geralmente eu sempre sou confundida com um funcionário, independente da roupa que eu esteja, com bolsa, com mochila, com sacola, que eu esteja de short curto, mesmo assim a pessoa vai lá e pergunta se eu sou funcionária. Parece que a primeira pessoa negra que eles veem na frente, eles acham que são funcionária. Então é muito chato. A última vez que isso me ocorreu, me afetou bastante, porque eu senti que, tipo, em todo ambiente que eu possa estar, eu sempre vou ter que estar naquele momento de servidão, porque se for para mim estar lá comprando, parece que não é possível sem ser incomodada. Você tem que passar por esse constrangimento de sempre estar fazendo a minha compra e alguém chegar, oi moça, você pode pegar isso pra mim? E eu chegasse, moça, eu não trabalho aqui. E da próxima vez acontece de novo. E é muito chata essa situação, porque parece que a gente sempre tem que estar lá preparada já com a resposta na ponta da língua, porque a gente não pode comprar e sem ser abordada dessa forma. Em shopping, toda vez que eu entro de uma loja, também acontece isso, então é muito chato. E também quando não, sempre tem um funcionário atrás da gente, né, pra ver se a gente não tá pegando alguma coisa, ainda mais quando a gente tá com sacola ou bolsa grande. Aí mesmo que fica com esse olhar, pensando, será que aquela pessoa vai roubar ou não? Então são situações, assim, rotineiras que são muito chatas. As situações de mais violências assim que eu passei foi quando aconteceu uma situação de uma cliente numa loja que eu trabalhava, dela ser totalmente estranha comigo, mesmo meu atendimento sendo igual das outras pessoas que trabalhavam lá, a única diferença que tinha visível era a nossa cor de pele. Então já comecei a perceber uma fala um pouco mais, um discurso de ódio assim, sem motivo dessa pessoa. E aí eu passei isso pro gerente que era da loja e ele não deu moral do que eu tava falando. Ele não deu credibilidade do que eu tava falando. Então eu me senti muito invalidada naquele momento, como se o que eu estivesse falando não tinha valor nenhum. Eu fiquei muito mal, porque eu tava sentindo o que tava acontecendo. Então eu saí da loja, chorei muito, e falei pra quem eu conheci, falei, nossa, eu tô me sentindo muito mal. Porque eu passei por essa situação e eu pensava que eu ia ser acolhida por essa pessoa, não no sentido, não vamos mais atender essa cliente, mas no sentido, Carol, eu entendo o que você tá passando, eu entendo que eu compreendo que esse momento seja delicado para vocês, me senti mesmo acolhida naquele momento, não foi isso que aconteceu. Como se o que eu estava sentindo naquele momento era exagerado demais pelaquela situação, porque parece que só quando a pessoa não entende, quando não é na pele dela, né? Então foi muito difícil, foi um momento muito doloroso para mim, me senti que mesmo se eu tô passando e tô vendo que aquela situação tá errada, as pessoas ao redor não acreditam. Isso aqui é exagero. Então, foi muito difícil passar naquele momento isso. E, e aí, eu gravei uns stories dos meus melhores amigos, falando sobre, outras pessoas também comentaram situações parecidas. E outras pessoas me acolheram. E tem muita gente que também me acolhe de um jeito, mas que não entende. Que fala, ai, Carol, as pessoas são assim mesmo, não se importa com isso. Você é linda, como se tivesse alguma coisa a ver. Não se importa, às vezes é só inveja. Gente, mas não é essa a questão. A questão é que é muito doloroso passar por essas coisas e a gente perceber que não vai mudar, porque acontece sempre, são coisas que são muito, já virou rotina no dia a dia de uma pessoa negra, passar por situações como essa ou até mesmo pior. Então, dentro de Palmas, eu não frequento nada assim que promove isso, mas eu sei que tem alguns movimentos que falam sobre isso, promove ações, só que até então não chamou tanta minha atenção. Mas eu gosto muito de compartilhar sobre e estudar sobre também, ler livros de mulheres ou homens negros que falam sobre isso. Tem uma da Neuza, que é Torna-se Negro, que é um livro muito importante, que eu acho que me ajudou muito. E
Então, acho que a gente conversar sobre isso é um passo muito importante para a gente tentar criar ações para que isso não aconteça. Por mais difícil que seja a gente pensar que não, sempre vai acontecer, independente do que a gente faça, mas a gente precisa ter certos movimentos para mudar isso.